Graças e paz, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, graças a Deus. Profetizo transformação na sua vida, profetizo alegria, paz, sossego, amor, tranquilidade, mansidão, sabedoria, discernimento, fé e cada dia mais as bênçãos que Jesus morreu naquela cruz sejam derramadas sobre você, porque Ele já fez, Ele já te amou há 2000 anos atrás. Que essas bênçãos que está lá na cruz sejam derramadas e você saiba a importância de que Deus deu o seu Filho unigênito para vir ao mundo e perdoar todos os seus pecados. Em nome de Jesus. Amém. E hoje, o tema que eu quero falar, que o Espírito Santo estava me entregando hoje, é: há vários ministérios e dons, mas o Senhor é o mesmo. E a gente estava conversando bastante sobre isso, conversei com algumas pessoas sobre a importância de entender isso, sobre a importância de saber que Deus, Ele está em todos os lugares. Não é somente uma igreja que tem Deus, não é uma ou outra. Hoje eu estava vendo um podcast do Céu Fernandes, que fala bastante sobre a graça, e ele estava falando sobre o que o pessoal acha da católica, evangélica, espírito e etc. E a gente sempre tem que respeitar a religião do outro, mas a gente tem que mostrar o verdadeiro amor de Deus por essas pessoas. E a gente não pode colocar assim, falar assim: você está errado, você está certo, porque há vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O mesmo Deus que a gente serve é o mesmo Deus que outras religiões, outras igrejas são. E a gente tem que ser cristão, seguidor de Jesus. A gente tem que levar esse amor de Jesus para as pessoas, mas não fazer que elas sejam obrigadas a estar em tal igreja ou a estar em tal lugar, porque nós somos a igreja. A gente tem que explicar para o próximo que ele é amado independente do que ele fez, porque Deus deu o seu Filho unigênito para que ele viesse para perdoar os nossos pecados. Ele se empobreceu em tudo para que a gente se enriquecesse em tudo. Ele foi humilhado para que a gente não fosse mais. Ele trouxe alegria para que a gente tivesse alegria. E é isso que o Espírito Santo quer me conduzir a falar hoje. E aqui em Efésios 2, que fala sobre a nova vida em Cristo, no versículo 8, fala assim: pois vocês são salvos pela graça. O que é a graça? A graça é o favor merecido de Jesus ter morrido por você, por mim, por nós, pela humanidade, para que a gente fosse perdoado de todos os pecados, não somente de um ou dois, mas de todos os pecados, porque a nossa justificação, a gente é justificado pela cruz de Jesus e não por nossas obras. E aqui vai falar no 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. O que é a fé? A fé em Jesus, de Jesus ter vindo para perdoar os seus pecados. E isso não vem de vocês, não vem de nós, não há nada que a gente possa fazer para que a gente seja perdoado dos nossos pecados, porque Jesus já nos perdoou. Em muitas igrejas fala assim, para Deus ir lá e perdoar eles, mas Deus, Ele já fez há 2000 anos atrás. A gente ama Jesus, a gente ama a Deus, porque Ele nos amou primeiro, há mais de 2000 anos atrás. A gente não tem que ficar pedindo perdão todos os dias, porque Jesus já veio, morreu, foi humilhado, crucificado, morto e sepultado, para morrer pelos seus pecados, pelos nossos pecados, e a gente ser salvo pela fé nele. Porque na palavra vai falar: quem crer será salvo, mas quem não crer em Jesus não será salvo. E aqui vai completar aqui: e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E o que acontece? As pessoas, elas ficam pensando, elas ficam no ativismo na igreja, ou fora da igreja, o que seja. Elas ficam pensando que elas têm que fazer algo para ser salvas. Elas pensam que elas têm que fazer algo para agradar a Deus, para convencer a Deus. A gente fica querendo barganhar com Deus.
Ah, se eu vou fazer isso então, vou na igreja, vou ir lá, vou aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um jejum, vou fazer uma campanha, ficar 30 dias sem comer direito, para agradar a Deus. Só que isso é do Velho Testamento. No Velho Testamento vai falar assim: a fé sem obras é morta, e você tem que fazer obras para você ser salvo. Só que lá no Antigo Testamento falava que se você errar uma daquelas leis que Moisés colocou, você já erraria e seria condenado pelos seus pecados e iria para o inferno. Ou seja, no Antigo Testamento, que não tinha Jesus ainda, que Jesus veio depois do Novo Testamento, falou assim, que você tinha que fazer, se sacrificar cordeiros, sacrificar coisas para você ser salvo. Mas na palavra vai falar que aqueles sacrifícios eram um sacrifício de sangue, que tinha que ser um sacrifício de sangue para perdoar os pecados que aconteceu com Adão e Eva, que caiu sobre toda a humanidade. Só que essa oferta deveria ser viva, sangue e santa. E os cordeiros, por exemplo, não eram santos, e a gente não é santo. O único que veio, na palavra vai falar, não há um justo sequer, e nunca existirá. O único justo que pisou na terra, que não errou nenhum pecado, é Jesus. Que lá vai falar que nos céus ficam o tempo todo falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda honra e glória a Ti, Jesus, a Ti, Pai. Ficam o tempo todo lá os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, o tempo todo falando santo, santo, santo. O tempo todo ficam agradecendo, ficam louvando ao Senhor, que é o único, que é Jesus, é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo que habita em nós. Que Jesus falou: eu vou agora e deixo com vocês outro Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, e quanto mais a gente pede para o Espírito Santo nos moldar, retirar os pecados da gente, conduzir a gente a fazer coisas, a gente vai trabalhar para o reino dos céus. Não é mais pelo nosso ativismo: eu vou fazer isso porque Deus quer que eu faça. O próprio Espírito Santo, a gente vai falar assim: Espírito Santo, me usa para falar com tal pessoa, me usa para abraçar uma pessoa, me usa para dar uma palavra para alguma pessoa, e o próprio Espírito Santo irá te conduzir. E se eu não me engano, é em 1 Coríntios 3,18, vai falar que pelo Espírito a gente é mudado de glória em glória. Não é por meio do que a gente faz, por que a gente deixa de fazer. Pelo Espírito Santo ele vai nos moldando e nos melhorando a cada dia mais, e a gente vai se aperfeiçoando na palavra de Deus. E o que quer dizer isso? O próprio Espírito Santo, na palavra vai falar, só que eu não lembro o versículo, que vai falar assim, que ele faz tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, o próprio Espírito Santo que habita em você, eu oro para que o Espírito Santo que está nessa pessoa venha trazer o desejo de ler mais a Bíblia, de falar mais de Deus, de ler o Evangelho, de entender mais o Evangelho, entender mais Jesus, de levar a palavra ao próximo como nos convém levar, que Marcos 16,15 vai falar: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que o Espírito Santo que habita em você faça um novo amanhecer. Efésios 5,14, desperta tu que dormes, renasce entre os mortos e Cristo te ilumine. Quanto mais a gente pede para o Espírito Santo nos iluminar, para o Espírito Santo nos conduzir, mais a gente faz obras. Porém, não é mais por ativismo, não é mais pela nossa força do braço, não é mais pelo que a gente pode fazer, é pelo que o Espírito Santo pode fazer em nós, para nós, em nós e com nós, para o nosso próximo. E a mensagem central que eu falei, que há vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo, vai estar aqui em 1 Coríntios 12, que fala sobre os dons espirituais. E eu quero falar aqui sobre, a partir do versículo 4, que fala assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, que é o Espírito Santo. Há diferentes tipos de ministério. O que seria ministério? Várias igrejas, igreja católica, evangélica, seja o que for. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos.
E o que quer dizer isso? Se a gente ter Deus como base, por exemplo, se você já tem, você tem que levar o Evangelho e Jesus para quem não tem. E você tem que conversar com seu irmão, seja de outra religião, de outra igreja, falando sobre o amor de Deus, sem julgar ele pela religião, porque é isso que a gente está fazendo. O Espírito Santo, ele até me conduziu, eu vou começar a fazer essa semana, um livro que é o seguinte, ele está me incomodando há vários dias para fazer e eu não estava fazendo, que é o seguinte: não seja católico e nem crente, seja cristão. Porque que acontece? O crente vai lá e julga o católico julga o crente, e os dois ficam só se julgando uma igreja do outro e não prega Cristo. Cristão, o que é ser cristão? Levar a palavra de Cristo a quem precisa ser levado. Jesus falou: vocês agora são meus discípulos, vão e batizem entre todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos falou para a gente ir atrás de levar o Evangelho para as pessoas. Ele não falou para a gente ficar julgando. Em Mateus 7, 1-3 vai falar: não julgueis para não ser julgado, à medida que você julga, você será julgado. E no 3 vai falar assim: por que você olha o cisco que é pequeno no olho do seu irmão e você não tira a trave que tem no seu olho? Ou seja, veja os seus erros, você é pecador. Jesus disse: quem não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, leve o Evangelho para quem tem que ser levado. Você é filho de Deus, você é amado por Deus. Leve esse amor para quem for, para seus familiares, amigos, conhecidos, desconhecidos, pessoas de outra religião. Leve o amor de Deus, mas sem julgamento, porque Deus não quer que a gente julgue. Jesus ensinou o que para a gente? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Primeiro você se ame, ame ao próximo como você quer ser amado. Faça com o próximo o que você quer que ele faça para você. Você não iria querer que alguma pessoa te batesse, você não iria querer que alguém te julgasse, você não queria que alguém falasse coisas ruins para você. Então, seja alegria, seja amor na vida do outro, não seja uma pedra de tropeço para que o próximo caia. Não julgue ele, não fale mal dele, apoie ele a seguir para Cristo, que é o Senhor dos Senhores, é o único, Pelo nome de Jesus, a gente é batizado, a gente é salvo, a gente é perdoado, a gente é transformado, a gente é salvo, mas a gente precisa pregar essa palavra para quem der, a gente precisa evangelizar. E eu te convido a fazer uma coisa. Hoje, leve o amor de Jesus para alguma pessoa, evangelize através desse vídeo, curta, comenta, inscreva aqui embaixo. Eu tô querendo chegar a 50 seguidores para começar a fazer lives aqui no canal, trazer algumas pessoas para fazer lives. Então seria muito importante você se inscrever, mandar para os seus familiares, amigos. Se eu não me engano, a gente está com 38 seguidores, então está bem próximo. E compartilha com seus amigos. Se essa palavra te ajudou, compartilhe com pessoas, que essa palavra aqui pode salvar vidas, pode salvar destinos, pode salvar famílias. Porque a gente não tem que ser religião, a gente tem que ser cristão. A gente tem que levar o Evangelho para quem tem que levar. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente fica só julgando em vez de ajudar. A gente tem que amar e perdoar, independente do que aconteça. A gente tem que levar o amor de Cristo para quem seja. E quando a gente fica preso em pessoas, adorando lugares, igrejas, e a gente não prega o amor de Cristo, a gente não está seguindo o que Deus fez. Eu não sei se você sabe, mas Jesus ele veio ao mundo, você sabe para quê? Para acabar com os religiosos, a religião. Ele ficava lutando contra os fariseus, os religiosos, e o que aconteceu? Os religiosos foram lá e mataram eles, porque eles achavam que está certo. Sempre que você acha que você está certo, você pode estar errado, porque você tem que levar o amor de Cristo para quem seja, quem o Espírito Santo te conduzir, seja um morador de rua, seja uma pessoa que você está distante, seja uma pessoa que você não perdoou. Você tem que levar o Evangelho para todas as pessoas, não somente para algumas. E aqui, para completar e falar sobre os dons, a cada um, agora no 12, 1 Coríntios 12, no versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito.
visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Não é mais sobre o que a gente pode fazer, é sobre o Espírito Santo fazer em nós, fazer através de nós. Porque quanto mais a gente entende isso, que a gente para de se vitimizar, de culpar o próximo, de julgar o próximo, a gente foca apenas em ser cura, em ser amor, em perdoar. Quanto mais a gente lê a palavra, pega a sua Bíblia, leia mais ela. A arma do cristão é a palavra de Deus. Em Efésios 6 vai falar que a nossa espada, a espada dos cristãos, é a espada do Espírito. E a espada do Espírito, você sabe o que é? Que fala também nesse Efésios 6? É a palavra de Deus. Ou seja, se você não tem a palavra de Deus por perto, se você não lê a palavra de Deus por perto, você não vai ser cristão, porque você está se distanciando de Deus. E o que a religião fala? Você tem que ir nos cultos ou nas missas na quinta-feira ou pelo menos no domingo. Por exemplo, na católica, isso não é um julgamento, mas é uma coisa para a gente entender, que na igreja evangélica, católica, é a mesma coisa, que fala assim, na igreja católica falava assim, se você não for no domingo, você está cometendo pecado, você tem que se confessar. E a religião implantou isso, que você era obrigatório a ir no domingo. Aí as pessoas queriam ir apenas no domingo. Na igreja evangélica fala, não, vai no culto de quinta, vai no culto de domingo e tal, vai, você tem que ir. Só que isso é religião, a religião mata. Na palavra vai falar assim, a letra mata e o Espírito vivifica. Peça para o Espírito Santo que habita em você, dá vontade de ir ler a palavra, ir na missa, ir no culto, seja o que for, ajudar o seu próximo, abraçar o seu próximo, falar para o seu próximo alguma palavra que o Espírito Santo vai falar através de você. Eu, por exemplo, eu peço alguma direção para Deus, algum versículo para Deus, e Deus vai lá e entrega, fala para eu falar algum versículo, mas eu sempre peço, Espírito Santo, que você fale através de mim o que você quer falar. Eu não coloco um script aqui e fico lendo, eu falo o que o Espírito Santo quer falar através de mim, e é isso que a gente tem que ser, porque se eu não me engano em João 4, 23 e 24 vai falar que Deus é Espírito, e Ele busca adoradores que adoram em espírito e em verdade. Porque quando a gente está com o Espírito Santo aflorado em nós, e a gente está permitindo ser guiado pelo Espírito Santo, a gente faz coisas que a gente como humano não consegue fazer, porque o Espírito Santo, como vocês viram aqui, os dons espirituais é entregue pelo Espírito, o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de profecia, de profetizar, o dom de discernimento de línguas, o dom de línguas estranhas, que é a oração em línguas, né? Que é somente pelo Espírito Santo, quando Ele quer entregar no momento certo. E se você tiver o entendimento da palavra, tiver o entendimento do Espírito Santo, então quanto mais você está buscando o Espírito Santo, mais você pede para o Espírito Santo te dar vontade de ler a palavra. Uma coisa que eu fiz, Espírito Santo, me dá mais vontade de ler a palavra, me dá mais vontade de trabalhar, me dá mais vontade de me alimentar melhor, me dá mais vontade de eu ser guiado por Ti, me dá mais vontade de me exercitar, de ir treinar, de fazer caminhada, de conversar com a minha família, de levar o amor ao próximo. A gente tem que fazer isso. Seja guiado pelo Espírito Santo e não seja mais um religioso que mata o outro julgando, culpando. Para de jogar a culpa, humilhação, julgamento. Para de ser insensato. Seja cristão, seguidor de Cristo. Olhe para os seus atos e fale assim, esse ato Cristo faria? Se eu fizesse do lado de Jesus isso, seria uma coisa boa? Se não for, peça para Deus assim, Espírito Santo, vem tirar essa vontade de mim. E fala assim, Jesus, você veio, morreu, foi morto, sepultado, crucificado, açoitado, humilhado, cuspido, apedrejado, só para que eu fosse perdoado de todos os meus pecados. Me ajuda a não pecar mais, me ajuda a não querer mais
desejos da carne, a querer beber, a querer fumar, a querer humilhar o próximo, a querer gritar alto com minha esposa, meu esposo, meu filho, meu amigo. Me ajuda a ser mais como você, Jesus. Uma oração que eu sempre fazia, que eu gosto bastante, que eu falava assim para Deus: que eu seja como Jesus, que os meus olhos sejam os olhos de Jesus, que o meu falar seja como o de Jesus, que o meu caminhar seja o caminhar de Jesus, que o Espírito Santo me conduza a falar o que Ele quer, não o que eu quero, que seja feita a vontade de Deus. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para que em breve a gente possa fazer lives, vai ser muito legal, vocês vão poder acompanhar de camarote, né? É a palavra, vão poder tirar dúvidas. Eu estou querendo fazer uma live com minha cunhada, que é pastora, sobre os tipos de oração que ela ministrou agora na conferência de guerras espirituais que a gente teve na nossa igreja, que foi sobrenatural. E essa palavra foi uma palavra bem forte sobre como orar certo, porque na palavra vai falar que a gente não sabe orar, e quando a gente ora, a gente pede, e ainda a gente pede errado, a gente pede não da forma certa, e é uma coisa muito importante. Então estou querendo fazer, como vai ser um vídeo um pouco mais longo, né, fazer em forma de live. Então, se você conseguir ajudar, manda para os seus amigos, manda para a família, conhecidos, desconhecidos, posta no seu story, nos seus status. Creio que essa mensagem, se te ajudou, pode te ajudar a outras pessoas. Que Deus te abençoe, te guie, te complete cada dia mais. Que os seus desejos da carne sejam vencidos pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo te conduza a deixar os seus pecados para trás, a te deixar as suas emoções, sentimentos da alma, julgamento, inveja, tristeza, rancor, ódio, e que você possa perdoar ao seu próximo. Porque na Bíblia vai falar: aquele que perdoa será perdoado, aquele que ama será amado. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, e que o anjo está do seu lado, te proteja de todas as guerras espirituais, venha tirar todas as tristezas do seu coração, da sua alma, da sua mente, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por estar até aqui. Tchau, tchau. Até mais.